É evidente, irmãos, que todos nós, Deus tem um propósito. Na vida de cada um de nós, Deus tem um chamado. É muito difícil, irmãos, pelo menos na minha opinião, nós entender o chamado de Deus na nossa vida. É muito difícil. Quando eu comecei no Evangelho, em 2009, eu achei que eu era cantor. Comecei a louvar, com essa voz de meio sertanejo, né? Meio sertaneja que eu tenho. Sempre gostei. O meu tio, que graças a Deus, ele veio morar com a gente agora de Curitiba, né? Chegou por esses dias e vai morar com a gente agora. Ele me deu um CD em 2009 de um cantor evangélico cristão chamado Marcelo Santana. E eu comecei a louvar o louvor Dia de Sol. Eu hoje estou bem, mas já é bem assim. Estive mal, sou dia de sol. Bem desse tom. Que voz linda, né? Imagina, irmãos, eu achei que eu era cantor. Comecei a louvar, e os irmãos tocavam, me chamavam para louvar a Deus, e eu entrei nessa vibe. Aí quando foi um dia, o jovem Ricardo, era o jovem que me acompanhava na época, que não está aqui, é de outra denominação. Ele disse para mim: irmão João, você tem a fé de pregar? Eu falei: mas claro, no começo a gente tem fé para tudo, né, irmãos? É para pregar, é para cantar, é para orar, é para tudo. Ele falou assim: ó, você vai pregar. Tinha um culto à tarde, numa terça-feira, o culto com os jovens, e à noite tinha o culto das irmãs. 2 cultos. Ele falou assim: é o seguinte, você vai pregar à tarde, vai pregar à noite. Ó, primeira vez que eu fui pregar, irmãos, eu tive a oportunidade de pregar à tarde e à noite. E aí eu não conhecia a Bíblia. O meu saudoso vô, que sempre foi evangélico, muitos anos evangélico, partiu no Senhor, ele me deu uma fita com a pregação do profeta Elias, e eu decorei aquela pregação. Preguei de tarde e preguei de noite, a mesma pregação. Parecia replay, os irmãos que estavam no culto de tarde. E aí eu comecei a pensar: será que cantar, louvar a Deus para mim é... Porque as irmãs pegavam a cópia do louvor, os irmãos e tal, e eu tinha que decorar. Eu falei: é impossível eu pregar, não tem como. Impossível, que tinha na minha mente, porque eu não posso ler a Bíblia. Conheci um jovem que a gente frequentava a casa dele. Ele disse assim para mim: irmão João, você conhece a Bíblia em áudio? Eu falei: não conheço. Por incrível que pareça, eu tinha um pendrive de 8 gigas na época. Eu não sabia nem o que era giga essa época aí, nem o que era pendrive, mas tinha lá em casa. E eu levei esse pendrive para o jovem. O jovem gravou, salvou em MP3 a Bíblia inteira, de Gênesis e Apocalipse, para mim, uma Bíblia dramatizada. Irmãos, os céus é testemunho que eu estou dizendo aqui. Eu sentava numa cadeira, colocava aquele pendrive, porque minha casa não tinha nem sofá, viu, meus irmãos? Pegava aquele pendrive, pegava a minha cadeirinha. Eu tinha um aparelhinho de som lá, aqueles microcis, não sei como é que chama, eu acho que era uma coisa assim, que tinha umas caixinhas do lado assim. Ele tinha uma entrada para pendrive. Colocava ali e ficava a madrugada toda ouvindo a Bíblia. Eu tinha um propósito com Deus de orar todos os dias, da meia-noite a 1h da manhã. Era todos os dias de joelho orando. E assim que eu terminava a oração, ouvia a Bíblia até 3, 4 horas da manhã, 5 horas às vezes. E eu fui decorando, irmãos, os versículos bíblicos. Vou resumir para mim entrar no texto. Nós estamos falando de chamado. Nós estamos falando de entender o chamado de Deus na nossa vida. Algumas vezes eu subia no púlpito, os irmãos que pregam sabem isso. Parece que a nossa pregação a gente só falou para as paredes. Parece que ninguém te ouviu. Eu falei: não, esse negócio de pregar,
Meu Deus, eu erro, eu esqueço os versículos. Aprendi uma escrita chamada escrita Braille, que você lê com as pontas dos dedos. E lá na instituição onde eu frequento até hoje eu sou estagiário lá, eu leciono lá a aula de informática aos alunos deficientes visual, como estagiário. Tem alguns exemplares da Bíblia em Braille lá até hoje. E nessa época eu descobri que tinha ali, eu comecei a trazer para casa essa Bíblia, irmãos. Comecei a mergulhar na leitura bíblica. Quando foi um dia de madrugada, eu terminei a minha oração da meia-noite a 1. Tinha um livro de Juízes em Braille. Eu deitei na cama para dormir. O Espírito Santo não deixou dormir, falou forte, porque os irmãos sabem quando o Espírito de Deus fala no nosso coração, não é uma voz comum, é algo inexplicável. Aquela voz bradou no meu coração dizendo assim: Gideão venceu os medianitas. Eu assustei assim com aquela voz, levantei, abri a Bíblia e comecei a comer da palavra e varei a madrugada. Não consegui dormir, eu ia pregar no outro dia. Naquele dia, irmãos, eu preguei, Deus derramou um poder muito grande na igreja, Deus abençoou. E eu percebi que eu comecei a compreender os versículos bíblicos com mais facilidade. Daquele dia em diante, Deus começou a me dar as mensagens no meu coração. Eu deitava na cama, ou eu estava orando, eu lembrava um versículo, o Espírito Santo falava comigo. Eu ia pregar, ou eu tinha oportunidade ou não tinha. Eu lembrava o versículo, Deus falava, vai ler. Eu ia ler o versículo, Deus me dava uma mensagem. Eu comecei, meus irmãos, a estar no ônibus assim, orando em espírito, Deus começava a me dar as mensagens. Eu ia pregando dentro do ônibus. É verdade o que eu estou dizendo, meus irmãos, diante dos céus. Em casa eu não faço muito isso agora, porque a minha esposa pode achar que eu estou meio faltando, né? Eu começava a pregar para as paredes. Quem não fez? Já fez isso, pastor Carlinhos? Começar a pregar sozinho? Deus começava a me dar as mensagens, eu começava a falar sozinho dentro de casa. E levanta a mão, igreja, receba e tal. Mas eu comecei a entender, irmãos, que era na palavra que Deus queria um pouco mais de mim, na presença dele. Então foi assim, irmãos, que Deus começou. Aí eu conheci a Bíblia digital, que facilitou muito mais para mim. Aprendi a pesquisar no dicionário, aprendi a ler livros digitais. E Deus foi só aprofundando. Fui fazendo cursos livres teológicos, e Deus foi trabalhando no meu coração pela misericórdia do Senhor. E entendi que o meu chamado, Deus quer um pouco mais de mim a respeito da palavra de Deus. Estou relatando esse testemunho verídico, verdadeiro aos irmãos, porque cada um de nós, irmãos, chega um momento da nossa vida que Deus abre a nossa mente para entender de que forma que Ele quer mais nos usar na presença dEle. Será que eu sou chamado através do louvor? Porque os irmãos sabem que tem aquela unção que Deus derrama na vida dos irmãos, das irmãs, na ministração do louvor. É sabido dos irmãos que você vai evangelizar, Deus pode te usar muito mais na evangelização, numa visita. Enfim, irmão, diversas maneiras Deus pode nos usar no nosso chamado, na presença dEle. Agora nós vamos ter aqui um exemplo de fé, o profeta Eliseu. A Bíblia Sagrada nos fala que Elias, que vivia na época de Acabe, um rei corrompido, um rei que estava desprovido já da graça de Deus, porque se envolveu com Jezabel, um conjugo ali, meus irmãos, que não agradava a Deus, e Jezabel levou Acabe a se corromper do Deus poderoso, do Deus de Israel, a idolatria, a tantas coisas, a Baal e etc. Então Elias vai até o profeta Eliseu, que ainda não era profeta. Nós lemos o texto aqui. A Bíblia nos fala que Elias vai e joga a capa ou manto sobre Eliseu. Quando acontecia isso, significava
que aquela pessoa estava sendo escolhida por Deus ali. O outro ponto é que Eliseu, irmão, ele estava com 12 juntas de bois, de animais, arando a terra, né? Cada junta de bois, segundo 2, né? Então 2 vezes 12, 24, né? Agora, irmãos, olha aqui para nós o que a Bíblia está nos falando. Ele estava trabalhando, arando a terra. Não sei se os irmãos já ouviram falar, mas talvez os irmãos já ouviram. Tem um grupo de jovens, de pessoas, que eles é caracterizado como os nem-nens. O que é nem-nens? Nem trabalha e nem estuda. Já ouviu falar, né? Veja bem, irmãos, a geração que nós vivemos, eu não estou aqui, irmão, criticando, julgando ninguém, porque cada questão é uma questão, né? De repente a pessoa tem um problema de saúde, de repente a pessoa tem uma peculiaridade ali que ele não consegue estudar, ele não consegue trabalhar. Isso tudo faz parte da vida do ser humano, não é? Semelhantemente, um exemplo aqui é a questão da oração. O pastor está nos aconselhando. A pessoa chega para mim e fala assim: irmão João, faz uma campanha de 7 dias para mim de jejum. Falei, rapaz, difícil, hein? 7 dias, sabe? Mas assim, a pessoa é saudável, ele tem saúde, se brincar até mais que você. Percebe, irmãos? Então Deus, ele é muito justo. Mas agora você pega uma pessoa lá acamada, em coma, ele vai orar que jeito, irmão? Ele vai jejuar que jeito? Nós que tem que colocar nossa fé diante de Deus por ele, mostrar o nosso amor. Mas Deus, ele é justo. Então Deus sabe, irmãos, aleluia, aquele que pode e aquele que não pode. A questão aqui, a pessoa está lá, nem trabalha, nem estuda, não quer nada com Deus, não quer oração, não quer nada. Ele fala: não, Deus tem uma obra na minha vida. Claro que tem. Deus tem um propósito na minha vida. Claro que tem. Mas Eliseu estava trabalhando. Não estava de bobeira não, na linguagem de hoje. Não estava de qualquer jeito não. Por exemplo, irmãos, eu, antes de me converter, eu fiz renúncias na minha vida. Abandonei o cigarro, abandonei a maconha, abandonei as amizades impróprias. Eu passava, no início da minha conversão, perto de amigos meus, eles sopravam a fumaça de maconha em mim. Simples assim. Então eu tive que fazer renúncias na minha vida. Eu não tinha conhecimento, né, irmãos? Na época usava aquelas roupas largas. Na época eu coloquei aquelas roupas tudo dentro de um saco e joguei fora. Fiquei só com uma calça jeans e uma camisa. Então assim, a gente vai aprendendo. Então assim, tem renúncias na nossa vida, irmão, para o nosso chamado. O que você renunciou até aqui? Claro, eu dei um exemplo aqui do trabalho, de você e tal, mas você renunciou a algo. Algo você renuncia pelo chamado, pelo amor da obra de Deus. Não é simplesmente, meus irmãos. Deus tem poder para abençoar a pessoa pela entrega, pelo esforço, claro. Mas o chamado de Deus exige de nós alguma renúncia. No caso de Eliseu, ele estava trabalhando, o profeta passou, chamou ele: segue-me. Ele falou: peraí, deixa eu ir despedir dos meus pais. Deus estava contemplando o coração dele, sabia que realmente ele estava sendo verdadeiro ali, quando ele disse: vou despedir dos meus pais. Tanto que a Bíblia Sagrada afirma que Eliseu vai lá e pega aqueles animais ao qual ele trabalhava e faz um banquete, faz um churrasco ali para o povo, como um culto de ação de graça, louvando e exaltando ao Senhor, por ele ser chamado por Deus, por ele ser escolhido por Deus. Então o coração dele, irmãos, estava desprendido daquelas coisas materiais. Não é que não faz parte da nossa vida as nossas coisas materiais, faz parte, irmãos, mas Deus testa o nosso coração.
E Eliseu então, irmãos, ele renunciou tudo, demonstrando a nós que ele estava desprendido de tudo aquilo que ele tinha naquele momento, do seu trabalho, dos seus bens, de tudo, e estava decidido a seguir o profeta, ou seja, trazendo para nossos dias, estava decidido a seguir ao Senhor. Lá no Evangelho, segundo escreveu Lucas, o Senhor vai falar algo que leva nós a refletir. Aquele que lança a mão do arado e olha para trás, ele não está apto a seguir o Senhor. Para nós estar apto a seguir o Senhor, irmãos, nós não podemos olhar para trás, nós não podemos ficar focado naquilo que passou, que atrapalhou a nossa espiritualidade com Deus, mas nós temos que olhar para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, sempre a Ele. Qual que é a renúncia que você está fazendo? Se colocar a mão no arado e olhar, opa, não, Deus quer pessoas decididas. Deus quer pessoas que têm um propósito, que é desprovido o seu coração das coisas terrenas. Então você está pregando uma teologia da miséria? Claro que não, a gente acabou de contar as bênçãos aqui. Mas tem que ter, irmãos. Tem que ter renúncia. Nós vivemos, irmão, uma geração que não quer renunciar a nada. Percebe, irmãos? Por exemplo, eu gosto muito de dar exemplo da minha vida. Eu tenho um sonho de fazer um curso de sistema de computação. Só que esse curso é à noite e não tem online. E eu não sinto do meu coração de deixar as oportunidades de estar no culto e tudo, e só estar um domingo na igreja. Eu não sinto no meu coração. Então tem coisas que você tem que renunciar, e Deus foi abrindo, irmãos, outras portas. Deus vai abençoando de outras maneiras, porque, irmãos, Deus sabe, aleluia, quando nós entregamos o nosso coração para o chamado de Deus na nossa vida. Eliseu então, irmãos, ele segue o profeta, ele aceita o chamado dele na sua vida para com Deus. E aí, dentro do nosso chamado, no decorrer do nosso chamado, igreja, nós passamos, irmão, por desafios, nós passamos por provações. Vamos ler um texto aqui, capítulo 2 do segundo livro de Reis, capítulo 2. Lê 1 e 2 e 3, 3 versículos, vai ser o suficiente para nós entender. Capítulo 2 de 2 Reis, versículo 1, 2 e 3. Procura aí, por favor, meus irmãos. Aleluia. Quem trouxe a palavra do Senhor, a Bíblia, amém? Capítulo 2 de 2 Reis, versículo 1, 2, 3. Vou contar até 3, irmãos, faz a leitura para ficar melhor compreendido. Vamos lá. Encontraram, amados irmãos? Amém? Aleluia, vamos lá, 1, 2, 3. Ninguém encontrou? Olha lá, pastor Carlinhos, vamos fazer mais um curso aí de rapidez bíblica. É normal, meus irmãos. Brincadeiras à parte, mas, aleluia, irmãos, esse texto é maravilhoso para nós entender, e eu vou explicar. Capítulo 2, do 1 ao 3. Amém, pode ler então, 1, 2, 3. Vivia o Senhor, que não tua alma, que não deixarei sim de tel. Então, sem fetas, sacas de tel, disseram:
Amém. O chamado de Eliseu começou. Agora tem os propósitos, os desafios. Um dos desafios na vida de um cristão autêntico, fiel a Deus, no teu chamado é a perseverança. Nós temos que perseverar. Eliseu então vai seguindo Elias. Primeiro lugar, vou a Gilgal, uma cidade. O que tinha nessa cidade? Quando o povo atravessa o Jordão, aquelas 12 pedras que foi levantada, tem toda uma questão aí espiritual na cidade de Gilgal. Eliseu, um seguindo o outro no propósito, perseverança. Segundo lugar, Betel. O que tinha em Betel? O que teve em Betel? Aquela visão tremenda de Jacó, anjo, a escada subindo ou descendo ao céu. Um propósito, casa de Deus. Outro propósito de perseverança. O terceiro propósito aqui que nós possamos ver que um cristão passa diante do seu chamado, foi agora a Jericó. Os irmãos podem ler todo o texto. O que era a cidade de Jericó? Primeiramente no Novo Testamento nós vamos ver Jesus ali em Jericó curando, Jesus fazendo a obra ali, abençoando pessoas. Mas antes no Antigo Testamento nós vamos ver Josué conquistando a cidade de Jericó, adentrando sobre a terra prometida. Mais à frente, vou ao Jordão. Estava lá Eliseu, perseverando e junto com o profeta. Agora, se nós parar para pensar, igreja amada, o Eliseu, no decorrer que se estendia essas caminhadas, com certeza ele passava muitas provações. Nós podemos trazer isso para a nossa vida. No decorrer do nosso chamado, nós vamos passar muitas provações, irmãos, muitas dificuldades. Mas o que Deus quer de todos nós? Perseverança. Que nós continuamos, que nós prosseguimos, que nós não venha, irmãos, olhar para trás. Você abriu mão lá, renunciou, agora persevera na presença de Deus. Agora continua no seu propósito, no seu chamado na presença de Deus. Vai passar momentos da nossa vida, que eu sou sincero em dizer aos irmãos, vai ter percas. Vai passar momentos na nossa vida que vai ter que desfazer amizades que não vai contribuir para o reino de Deus na nossa vida. Vai chegar momentos na nossa vida que nós vai perder dinheiro. Irmão João, meu Deus, mexeu no meu bolso, agora o negócio fica bravo. É verdade, meus irmãos. Nós somos provados de várias maneiras no nosso chamado. Vai ser momentos da nossa vida que vai vir testes, para que você venha defraudar pessoas, que você venha mentir, que você venha enganar. O chamado de Deus exige de nós renúncias e provações. Mas no final de tudo, meus irmãos, eu quero ler com vocês esse versículo, do mesmo capítulo, versículo 9, 10 e 11. Eu já vou terminar. Capítulo 2, o mesmo texto, o versículo 9, o 10 e 11. Provações, dificuldade. Aleluia. Procura aí, irmãos, que eu gosto de meditar com os irmãos o texto. Capítulo 2, o mesmo texto, 2 Reis, versículo 9, 10 e 11. Encontraram, amados? Amém. Pode ler, 1, 2, 3. Prada do teu espírito. Dura te pedisse. Tu foi tomado
senão teu fogo, de fogo, num amém. Irmãos, depois de você passar por Gilgal, depois de você passar por Betel, depois de você passar por Jericó, depois de você passar pelo Jordão, pede o que queres. Quero a porção dobrada, aleluia, do teu espírito. Ainda não terminou não. Se me vires, mais perseverança até o fim. Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Não é nadar e morrer na beira da praia, é até o fim. E quando então atravessaram ali o Jordão, estavam caminhando, falando, de repente veio carros, cavalos de fogo e separou um do outro. Pergunta teológica bíblica da escola bíblica do pastor Carlinho: do que Elias foi levado ao céu? De carros e cavalos de fogo, ou o que levou Elias para o céu? Não ouvi. Eu não tinha participado da escola bíblica do pastor Carlinho, eu não sabia. Aí eu falava que foi os carros e cavalos de fogo. Mas Deus perdoa, né, irmãos? Os carros ali separaram. Graças a Deus. E a Bíblia então afirma para nós, irmãos, que o servo de Deus foi levado a um redemoinho aos céus. E Eliseu, quem viu e nunca mais ouviu. O que nós entendemos aqui, irmãos? Depois de todo o processo do nosso chamado, irmão, Deus nos sela com a porção. Ou seja, no caso aqui, era confirmando Eliseu como sucessor de Elias. E você pode perceber, depois os irmãos vai ler sobre isso, pesquisar, que tudo que o profeta Eliseu fez foi dobrado em comparação ao profeta Elias. Deus usou ele de uma forma tremenda pelo poder do Senhor. Porque, irmãos, ele aceitou o chamado, ele aceitou o propósito de Deus na sua vida, e em cima disso ele perseverou na presença de Deus, e através da perseverança Deus confirmou a tua promessa sobre a tua vida. Não vamos ser pessoas, irmãos, que não crê no chamado. Vamos ser pessoas que têm fé no nosso chamado. Elias, ele entra no quadro dos heróis da fé. Lembra do texto de aos Hebreus que fala que nós somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho. Testemunho no original é Marte. Aqueles que deixaram a vida pelo amor do Evangelho, pelo amor da palavra de Deus, pelo amor do Senhor. E que nós possamos deixar esse exemplo para as pessoas que estão conosco, irmão, do chamado de Deus na nossa vida. A multiplicação foi tão grande na vida desse profeta. O capítulo 4, os irmãos conhecem, o azeite da viúva foi multiplicado, um pouquinho que ela tinha, ela colocou diante de Deus. Deus usou esse profeta. O filho da sunamita
faleceu, o profeta foi lá, buscou a Deus e ele ressuscitou. Olha que obra tremenda que Deus praticou na vida do profeta, através de ele aceitar o chamado na sua vida. Eu dou exemplo da minha vida, mas eu poderia estar na minha casa tranquilo, vendo o São Paulo perder, o Corinthians ganhar. Brincadeira, pastor. Mas não, irmãos, nós temos um propósito com Deus, nós temos um compromisso com Deus. Quem já aceitou aí no seu coração o seu chamado da presença de Deus? Então Deus chama nós, irmãos, para aceitar o chamado dele na nossa vida e orar ao Senhor, irmão, para que nós venha compreender dia após dia naquilo que Deus quer que mais nós se aprofundamos. Infelizmente nós vivemos uma geração rasa, uma geração que não quer se aprofundar, irmãos. Eu não contei aos irmãos aqui o testemunho do processo que eu passei para mim conseguir, irmão, ter um pouco mais de segurança para trazer a palavra de Deus, porque me dava tremura nas pernas, me dava medo para subir no altar, porque eu falei: Senhor, eu sou cego, eu não consigo ler a Bíblia, eu vou esquecer tudo. Mas Deus, ele me surpreendeu, irmão. Se nós colocar o coração diante dele, ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, ele é a nossa âncora, ele é aquele que nos sustenta. Quem recebe isso na sua vida, glorifica ao Senhor. Continua às vezes sentindo um pouco de tremor diante de Deus. É claro, estamos diante do Senhor aqui para ministrar a palavra do Senhor, mas de certa forma o Senhor me dá segurança na presença dele. Aceita o seu chamado, irmão, e pode ter certeza que Deus vai multiplicar a cada dia na sua vida a unção do Espírito Santo de Deus. Deus vai multiplicar a cada dia a graça dele sobre a sua vida. E não pense em olhar para trás, mas seja apto a seguir o Senhor para sempre na presença dele. Que o Espírito de Deus continue falando, meus irmãos. Eu agradeço a oportunidade. Pode aplaudir Jesus, que ele merece. Aleluia.